Seu sangue
Salmo 29 e o versículo 1. Queria que você acompanhasse essa leitura comigo. Diz assim: Salmo 29: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Se você conhece o salmista, você vai com certeza passar por estes capítulos, por estes versículos, por estes salmos da Bíblia, em que em momentos de grande amargura, tristeza, de pesar, acalma o nosso coração. E os Salmos é um livro onde você não erra. Cada vez que você sentir uma opressão, cada vez que você sentir uma angústia, cada vez que você precisar de uma palavra, comece a ler Salmos. Uma hora Deus vai encaixar certinho com aquilo que você precisa. Então, relaxa, descansa teu coração. Quando você se exercitar na leitura, você vai ver que Deus tem coisas gloriosas para mostrar a você. E o Salmo é esse milagre que você vai lendo e Deus vai preenchendo a sua alma. Este Salmo 29, escrito pelo rei Davi, ele, de forma geral, ele está falando sobre a grandeza e a força de Deus. O que nos chama a atenção nesse salmo é que a figura utilizada pelo escritor é uma tempestade. Se você ler pausadamente na sua casa, se você fizer uma leitura procurando descobrir o que é que o salmista queria dizer, você vai perceber que ele está utilizando uma tempestade para falar da grandeza de Deus. Salmo 29 é essa narrativa do processo que acontece na natureza, algo que está acontecendo lá fora, uma tempestade que se inicia. No versículo 3, eu vou repassar alguns versículos, vou ler com você, e você, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você acompanha. Ele diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa e a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. O salmista está falando dos trovões
e de muitas águas, muita chuva. É muita água que está caindo nesse texto. E além disso, a voz do Senhor, ela quebra os cedros. Você sabe que o cedro é uma madeira muito resistente. O cedro é uma árvore muito forte. No Antigo Testamento, ela é citada na construção do Templo de Salomão. São usados cedros do Líbano para essa construção. Por quê? Porque era o que tinha de melhor. Era a árvore mais resistente, mais forte. Ela é utilizada na construção de embarcações. É uma árvore muito resistente. E agora, eu faço a minha pergunta: você já viu numa tempestade uma árvore ser arrancada com raiz e tudo? Você já viu isso? Já viu uma tempestade? É muito comum, não é tão difícil de se ver, mas sempre que a gente vê isso, a gente se impressiona. A força do vento arrancou uma árvore com raiz e tudo. Uma árvore de baixa estatura, com muitas folhas, é mais fácil, arranca tudo. Só que nesse salmo, o texto diz que o cedro quebrou-se. Por quê? Porque ele é muito alto, e como ele dá alto, ele não sai com raiz e tudo, ele se quebra. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. E no versículo 10, o salmista utiliza uma palavra para dar peso a tudo isso que ele está relatando. E ele diz: o Senhor preside aos dilúvios. A ideia da dimensão da chuva que o salmista Davi está passando para a gente é de muita água, é de muita chuva. Não é garoa do fim de tarde, não. É como se as comportas dos céus se abrissem de forma violenta e viesse uma chuva contínua. É isso que o salmista está falando. É disso que ele está, a isso que ele está se referindo. E por que é que ele utiliza essa figura de uma tempestade? Ele está tentando transmitir para a gente como isso tudo nos afeta. Uma tempestade, você vai ver sinais no céu e você vai ver transformações na terra. O que acontece no céu muda a realidade da terra, de tudo que acontece aqui embaixo. Quando o céu se transforma, ele sai daquele aspecto brilhante e límpido que a gente vê, e você percebe quando está vindo uma grande chuva. Principalmente se você tem uma cicatriz, uma cirurgia, platina, começa a chover lá em São Paulo, você sente doer. Eu não sei como é que a ciência disso funciona, nem se é verdade, não estou aqui para esclarecer nada disso. Eu sei que quando a pessoa tem uma cirurgia, ela fala assim: está dando minha cirurgia, vai chover. Isso é coisa de gente antigo, nem sei se existe mais esse tipo de coisa. Quem fez cirurgia recente, dói aí a tua platina quando começa a chover? Não sei, depois você me fala. O fato é que a chuva vai fazer as coisas se transformarem aqui. E ele vai dizer que a voz do Senhor é essa voz que produz tempestade. O salmista quer fazer a conexão para a gente do céu e da terra, onde o deserto treme só com a voz do Senhor. Preste atenção nessa palavra. Sabe aquele filme que você não pode perder nenhuma cena? Sabe aquele filme que eu falei hoje isso, falei: olha, esse filme é para você assistir sem celular na mão. Você já assistiu o filme com o celular na mão? Normal, normal assistir filme com o celular na mão? Então, a pessoa quer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ela quer se atualizar e está escutando ali, mas ela perde detalhes. Hoje, pregação para você ouvir sem perder nada. Ouça, porque Deus pode estar falando com você de forma profunda. Se você perder algo, você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Se você tem algo para ouvir da parte de Deus, afine os seus ouvidos, regule a sua percepção.
O salmista, ele está fazendo essa conexão entre o céu e a terra. Ele podia ter utilizado qualquer figura de linguagem, mas a expressão utilizada por ele é dilúvio. É o Senhor que preside o dilúvio. A minha leitura particular em casa, a impressão que eu tive ao fazer essa leitura desse salmo, é que tudo que ele está narrando aqui está fora do controle. É algo que ninguém tem poder sobre tudo isso que está acontecendo aqui. Ninguém pode controlar, ninguém pode prever. É algo que veio devastando, derrubando tudo, limpando tudo. Parece que nós estamos diante de uma chuva que vai acabar com tudo. O versículo 5 diz: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele está falando um pouquinho antes sobre águas em abundância, árvores de raízes profundas, tronco denso, madeira resistente, mas que nada disso foi impedimento para que, ao ouvir a voz do Senhor, ela se quebrasse. E o salmista fala desse descontrole aparente, para mim pelo menos, onde essa árvore, ela é arremessada de um lugar para o outro. Quem olha de longe tem a impressão que foi um animal que passou. Sabe quando você tem um flash assim, de algo que passa do seu lado, e o cara pergunta: o que foi isso aqui que passou? Foi algum animal, algum, sei lá, que animal que passa pulando, correndo do nosso lado, um cavalo, sei lá. Quem é da roça aí, que bicho que passou assim, pum. E o cara fala assim: não foi bicho nenhum não, foi uma árvore, mano, vamos vazar, essa casa aqui, ela vai voar já. Não sei se você já presenciou esse tipo de tempestade. Alguns locais, não é? Tem uma tempestade muito forte como essa, onde você vê coisas voando. Eu só vi pela TV. Então, isso tudo que ele está narrando para a gente, está falando de uma chuva, mas não é a chuva, é a chuva, é a tempestade. O versículo 7 fala que a voz do Senhor despede chamas de fogo. Fogo no meio de tempestade é quando um raio dá numa árvore, e mesmo com chuva, aquele tronco pega fogo, e pela força do vento, o fogo se espalha. Quanto mais fogo, mais vento, mais fogo. Os desertos tremem, e ele dá um detalhe para nós: a voz do Senhor faz dar cria às corças. Até os animais que estão prenhos, é assim que fala, prenhos. Eu estou indo além do meu limite hoje aqui, irmão. É uma linguagem que não é prenho, né? Prenho. A irmã Ana é de lá, que eu sei, né? Desse ambiente, assim, né? O animal que está prenho, ele dá a luz ao ouvir a voz do Senhor. Até os animais que estão prenhos entram em trabalho de parto. Aquele estrondo forte, BAM! Já ouviu o raio assim? Você vê o brilho e você conta, né? BAM! 3 quilômetros. Você fala: sangue de Cristo. Aquele estrondo é tão forte, aquele raio faz um barulho tão grande, que os animais se assustam e as suas crias vêm dar a luz antes da hora. O verso 9 diz assim: a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Aquilo que era uma vegetação fechada, mata ciliar, vira pasto. Árvores, arbustos, todo tipo de vegetação alta vai ao chão. Limpou, irmão, limpou. Aquele vento fez
limpar aquele bosque. Olha a linguagem que o salmista está utilizando. Talvez você não está entendendo nada, parece aquela aula de Globo Rural. Não, calma, já a gente vai chegar no ponto. A gente está caminhando, estamos construindo um pensamento, vamos trabalhar em cima desse texto. Calma, perceba a linguagem que o salmista está utilizando. Parece um movimento sem controle, parece algo sem propósito, é descomunal, é fora de questão. Você nunca viu isso? Árvores quebrando, desertos estremecendo, relâmpagos, trovões, bosques limpos, chuva torrencial. Qual o propósito de tudo isso, Senhor? Para que toda essa chuva, toda essa água? E no final do versículo 9, ele diz assim: a voz do Senhor faz dar crias corças, desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Aqui, a palavra templo, ela não está se referindo à estrutura da igreja, às paredes que envolvem o que a gente chama de templo. Não. Aqui a palavra templo se refere à criação. Tudo que foi criado pelo Senhor, esse espaço criado por Deus, onde Deus é adorado, a revelação geral, o que na teologia é chamado de revelação geral, onde você olha para todas as coisas e você não pode dizer não a Deus. É por isso que as pessoas com a necessidade de adoração, elas prestam seu culto sem direção. Elas adoram o sol, elas adoram a lua, elas adoram as estrelas, a terra, o céu, o fogo, o ar, sem direção. Porque elas precisam, dentro delas existe algo dizendo: adora, presta seu culto, presta sua gratidão, faz alguma coisa em qualquer direção. Então existem algumas pessoas que pensam, isso chama gnosticismo, onde elas dizem que Deus é tudo e tudo é Deus. Então a pedra é Deus, a árvore é Deus, o sol é Deus, as estrelas são deuses, a lua é Deus. Eles não têm direção da sua adoração, eles adoram tudo e a todos. Mas quando você só tem a revelação geral, é só isso que se espera. Mas elas atribuem à criação o dom do Criador, em vez de ir na direção do Criador. Nós temos a revelação específica, e na revelação específica você tem direção na tua adoração. Por isso, nessa noite, irmão, você pode levantar a sua mão e dizer glória ao nome de Jesus, o nosso Deus e Salvador, Criador de todas as coisas. Você conhece o teu Criador. Esse templo está falando da criação de Deus, tudo que foi criado por Ele, o local que foi feito para Ele e para a glória dEle. Após essa chuva forte, essa tempestade, tudo tremendo ao redor, em volta, tudo está fora de controle. Qual é a reação que se espera de quem está aqui embaixo? Quem está participando da chuva? Quem está no meio da tempestade? Qual a reação que se espera? Misericórdia, um raio, bam! Você fala: meu Deus do céu, cobre os espelhos, menina, guarda as tesouras da casa. Assim que a mãe falava, né? Roupa do varal. A Bíblia diz que enquanto tudo isso está acontecendo, a criação está discernindo que é o Senhor. E ao discernir que tudo isso que está acontecendo à sua volta é Deus que criou, essa criação diz glória. Veja que o texto não diz todos, o texto diz tudo. A criação de Deus, ao perceber que essa tempestade
é um movimento que vem do céu, a criação diz glória. Apesar da mudança de cenário, depois de todos os movimentos que se viu de estranheza, ao olhar tudo isso, tudo ao redor diz glória. E a gente é acostumado com quantidades normais. Tudo na nossa vida tem que ser em doses homeopáticas. A gente não aguenta muito de tudo. Nem picanha. Se você comer picanha o dia inteiro, todo dia, você não aguenta. Você tem que ser um pedacinho hoje, na outra semana mais um pedacinho com gordura, na outra semana você coloca uma coca junto, na outra semana tem que ter maionese participando, na outra, e assim aquilo vai se tornando agradável. Come picanha todo dia para você ver. Você vai chegar uma hora que você vai falar assim: tem frango, não tem ovo, queria ovo com miojo hoje. Por quê? A gente não aguenta. Na nossa vida tem que ser assim, tudo com doses homeopáticas. A gente não aguenta. Qualquer coisa para nós além da conta sai do normal. Já vira um caos a nossa vida. Pouca chuva, caos. Não é assim que o jornal entra em desespero. Muita chuva, caos. Pouco sol, ó, você já está 6 meses vendo o sol só parcialmente, já está entrando em crise. Já está maldizendo Nova Zelândia. Está falando que você tem que mudar dessa cidade. A hora que o sol aparecer, você fala assim: que lugar abençoado, Deus que deu. Mas se tiver muito sol, você vai falar: esse é o verão mais forte que eu já passei aqui nessa cidade. Qualquer coisa que sair do normal para nós, a gente não suporta. A gente não gosta de tempestade. Não, a gente gosta de uma chuva que vem na hora que a gente está preparado, com guarda-chuva no carro, ou estando dentro do carro. A chuva vem, acontece e pronto. Se ela vier te pegar desprevenido, você vai chegar em casa e vai dizer assim: que chuva, misericórdia, hoje foi o dia daqueles. Cheguei tudo ensopado. A gente gosta do tempo certo das coisas. A tempestade, ela não tem a ver com isso. Ela tira a nossa estabilidade, tira nosso equilíbrio. Mas esse texto mostra que o Senhor, Ele está no controle de todas as tempestades da vida. O Senhor está no controle. Tempestade não é uma ação provocada pelo homem. Tempestade é um agir de Deus. E o texto nos diz que Deus está no controle. Mesmo com todos os sistemas de meteorologia, de controle do tempo, tudo que nós temos feito para nos prevenir, mesmo assim, a gente é pego de surpresa. Mesmo assim, de repente, uma tempestade, do nada. E você nunca viu isso, você não mora nessa cidade. Quando começar uma tempestade, lembre-se disso. Apesar de todo o nosso sistema de vigilância, de proteção e de previsão, a gente não consegue ter certeza sobre a mudança do clima. Então, no versículo 10 diz assim: o Senhor preside aos dilúvios. Deus controla aquilo que para mim é incontrolável. Me te dá um conforto, irmão, de saber isso. Deus controla aquilo que para você está fora de controle. O que para você não tem controle é Deus, não se engane. É Deus, é o Senhor que tem controle, é Ele que coordena tudo isso aí, irmão. Irmã, é Deus, aquilo que para você está fora de controle. A Bíblia, a palavra imutável, a palavra de Deus está dizendo que é Ele quem governa, é Ele que controla, é Ele que preside, está nas mãos
dele, está no domínio dele, é da alçada do eterno. O Senhor preside. O Senhor preside. Continua o versículo. E como rei, presidirá para sempre. Essa palavra aqui, ela tem mais de 2000 anos. Mais de 3000 anos. Uns 3500 anos. Ele está dizendo: eu já passei por tempestade. E tem uma coisa para dizer: nesse meu tempo aqui, sou o rei de Jerusalém. É Deus quem preside as tempestades que eu vivo. Mas não é só as minhas que Ele preside, é as tempestades de todos os tempos. A gente olha e parece que o céu está em descontrole. Oh Deus, por que tanta água, Senhor? Por que tanta chuva? De uma hora para outra, os bosques viram nada, tudo derrubado. O cenário fica caótico. O que estava aqui vai para lá, o que estava lá vem para cá, e a gente é tentado a pensar que essas águas vão passar por cima de nós. A gente é tentado a pensar que essas águas nós vamos submergir a elas. E o salmista diz que quem preside a tempestade é o Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus 8 e 23. Diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande, o quê? Tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Porque Jesus dorme. O que Jesus estava mostrando para os discípulos? Jesus está mostrando que conhece o Salmo 29, que quem preside a tempestade é o Senhor. Aquela tempestade, relaxa, tranquilo, Senhor, nós estamos perecendo, calma, não vem sobre nós tempestade, tribulação que você não possa suportar. Calma, tempestade que você está passando, você vai passar por ela, você vai passar. O Espírito Santo nos chama em meio à tempestade, para a gente levantar a cabeça, no meio desse caos, olhar para o céu e dizer glória. Quando você olha uma tempestade que parece que vai acabar com a sua vida, você olha para o céu e diz glória. Por quê? Porque Ele preside todas as tempestades. Ele está no controle, irmão. E o último versículo, para a gente finalizar, diz assim, Salmo 29, 11: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Esse mesmo Deus que demonstra o seu poder, que faz os céus romper, faz as águas vir com força total, ao seu povo Ele dá força para suportar. É isso que Deus faz. Ele dá força. Quando a tempestade da vida aparece, a gente deixa muitas vezes ser levado pelo que nós estamos vendo ao nosso redor, e aí a gente pensa que Deus abandonou, que Deus nos deixou de lado. E aí a gente briga, esperneia. Muitas vezes nós queremos deixar de ser povo de Deus, viramos as costas, entramos em crise, discutimos. Tem gente até que fala: briguei com Deus, pastor. Como o Senhor deixou isso acontecer? Provérbios capítulo 10, versículo 25
Diz assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Aquele cujo coração não reconhece a Deus, a tempestade passa e ele passa também. Qual é a tua postura aqui essa noite? Aquele que é povo de Deus recebe do Senhor outro benefício. Além de força, você recebe de Deus uma outra coisa. E a Bíblia diz: paz. No meio da tempestade, você recebe do Senhor paz. Salmo 107, verso 29 diz assim: Ele faz cessar a tormenta e as ondas se acalmam. É o Senhor que faz isso, irmão. É Ele que faz cessar a tormenta e concede paz. Paz do lado de fora e paz do lado de dentro. Convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Embora a tempestade pareça sem propósito, Deus vai utilizar essa mesma tempestade para mudar muitas coisas em nós. Coisas que talvez de forma tranquila em que você estivesse vivendo não se transformariam, continuariam do mesmo jeito. Você na sombra e água fresca, comendo mamão com açúcar, ficaria da mesma forma. Mas Deus permite uma tempestade para chacoalhar as tuas estruturas, para mexer com você. Existem áreas da nossa vida que precisam ser estremecidas pelo Senhor, para que haja mudança no seu interior, até que você chegue ao ponto do que Isaías escreveu, capítulo 38 e o versículo 17. Ele diz assim: eis que foi para a minha paz que estive em grande aflição. Vamos colocar em pé, por favor. Eis que foi para a minha paz que estive em grande aflição. Sabe o que esse cara está dizendo? Ele está olhando para o céu e está dizendo: Deus, obrigado pela pressão. Deus, obrigado pela tribulação. Obrigado, Senhor, pela dificuldade. Obrigado, Senhor. Foi para a minha paz. Hoje eu consigo entender que foi para o meu bem. Sabe o que acontece, irmão? Por anos. Pai Maurício, obrigado. Todos os irmãos aqui acompanham meus sinais. Por anos, a gente vai construindo em nós bases fortes, estruturas. A gente vai erigindo pilares, que se depender de nós, a gente não move nunca. Coisas na nossa história, que se dependesse de você, você não ia mover nunca. A gente prevê o nascimento dos nossos filhos. A gente gosta de prever o tempo certo das coisas. A gente quer controlar o futuro. Nós não queremos intempéries, não queremos. A gente não gosta de surpresa. Deus tem o controle sobre as tempestades. É Ele que decide derrubar as nossas bases, os nossos pilares. E você vai ver muitos dos seus pilares passando assim, ó, como uma bola de feno na sua frente, como um vento. E o Salmo termina dizendo que é o Senhor que abençoa o seu povo. O mesmo Deus que tira de nós de forma abrupta, de repente, é o mesmo Deus que abençoa o seu povo. Tem gente que diz assim: ah, pastor, mas se você soubesse a prova que eu estou passando, as tempestades, eu não sei como é que eu não fiquei louco ainda, com tanta luta. No final de tudo isso, você vai olhar e vai dizer: foi para a minha paz, foi para o meu bem.
no seu templo, tudo diz glória. Muitas vezes a gente não consegue reconhecer. Eu sei, a gente olha aquela tempestade, parece que o vento está levando tudo. Você não entende o propósito daquilo. Até olhar para o céu e dizer: oh Deus, para que isso tudo? Mas no seu templo, tudo diz glória. Ele tem o controle da intensidade do vento. Ele tem o controle do tempo. É Ele que controla, irmão. Aquilo que foi perdido, aquilo que nasceu antes do tempo, aquilo que saiu do seu lugar, a tudo isso que eu tinha e não tenho mais, a tudo isso que eu controlava e não controlo mais, em meio a tudo isso, eu só posso levantar a minha mão e dizer glória, porque eu entendo que foi para o meu bem. Esses dias uma pessoa faleceu dentro do avião. A mãe estava vindo ver a filha na Nova Zelândia. Ela morreu dentro do avião. E me chamaram para fazer o velório. E a pergunta dela: por que, pastor? Logo agora. Por quê? Eu não sei. Meu pai. Por quê, pastor? Que Deus permitiu que meu pai se partisse. Por quê? Por quê, pastor, que essa crise logo agora? Por que esse câncer logo agora, pastor? Por quê? Por que essa enfermidade? Por que o meu projeto não deu certo? Por quê? A referência desapareceu. O Senhor te trouxe aqui para lembrar você que é Ele quem preside a tempestade. Está no controle dEle, querido. Está no controle dEle. Essa tempestade que você está passando está no controle do Senhor. Eu não sei se você consegue ver as nuvens já saindo para raiar um novo dia. Não sei se você consegue perceber, não sei se você consegue ter essa percepção, mas é o Senhor que faz nascer um novo dia. Eu queria convidar alguém aqui essa noite para nós orar. Se você não vier à frente, teu coração vai explodir. Essa palavra está falando com você. Deus trouxe você aqui para lembrar a você que você não precisa perder as esperanças, entrar em desespero em meio a tudo isso que está acontecendo na sua vida. Deus te trouxe aqui para dizer que você tem esperança. A tua esperança está no Senhor. Essa crise vai passar, essa tempestade vai passar, essa situação que está tomando conta de toda a sua vida vai passar, e você vai poder lembrar desse tempo e dizer: foi para o meu bem que eu estive em grande aflição. Quero convidar você, se essa palavra de alguma forma falou com você, com seu coração, se você está passando por uma tempestade, eu queria convidar você: pastor, estou vivendo uma tempestade, vem à frente, nós vamos orar.